Fala pessoal, bem-vindos para mais um Geometria Social Podcast, onde a gente está trazendo aqui nesse primeiro momento, essa primeira temporada para vocês, os candidatos para as eleições de Araçatuba. Estamos aqui com os vereadores, candidatos a vereadores, queremos trazer os candidatos à prefeitura também. Então, se você não está acompanhando o nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, vem ficar por dentro das pessoas que estão se propondo a ocupar as nossas cadeiras na cidade. Esse movimento, esse projeto aqui é para vocês e por Araçatuba. Se você é candidato e ainda não participou aqui, é absolutamente gratuito. Então clica no botãozinho que está na descrição do vídeo para dar um alô para a gente vir aqui, para você se apresentar para as pessoas, para os seus eleitores, tá? E hoje nós estamos aqui com Marcos Boer, do PRD. Professor Boer, tudo bem, professor? Como é que vão as coisas? Professor Boer. Bem-vindo aí, muito obrigado por ter vindo bater um papo com a gente. Pelo convite. Imagina. Vamos lá, professor, a gente está aqui para apresentar você para as pessoas, para os eleitores. A gente queria saber um pouco mais. Você é daqui de Araçatuba, sempre foi de Araçatuba, é professor do quê? Vamos começar aí conhecendo um pouco melhor você. Eu sou nascido em Araçatuba, no bairro da Prata, né, na zona rural do bairro da Prata. Minha família é de lá. Nasci no bairro da Prata e vim para a cidade com uns 3 anos de idade. E nunca mudei daqui, sempre morei aqui. Entendi. E tenho Araçatuba no coração. Ah, maravilha. E você é professor do quê? Já que esse é seu brasão aí da campanha. Eu sou professor de matemática. Entendi. Professor de ciências físicas e biológica. Entendi. Atuei bastante na disciplina de física e em matemática e ciências. E acabei aposentando agora esse ano, né? Na disciplina de matemática. Entendi. E a sua formação toda foi aqui em Araçatuba, a vida toda? Eu tive formação em Penápolis, Pereira Barreto, Dracena e São Paulo. Ah, foram vários. Tenho 4 cursos superiores. 4 cursos superiores? Porque matemática, física, biologia são alguns campos. E eu tenho teologia também. Teologia também? Em São Paulo. Bacana. E você dá aula onde hoje? Hoje não dou aula. Ah, você acabou de se aposentar, mas até então. E estou refazendo a minha vida, reorganizando a minha vida. Entendi. Mas não pretendo parar, não. Entendi. Mas você deu aula onde ao longo desses anos como professor? Dei aula na rede pública do Estado de São Paulo, 32 anos. Isso aqui em Araçatuba também? Aqui em Araçatuba, sempre em Araçatuba. Dei aula na rede SESI Senai, no Senai, em um curso de 6 meses. Dei aula no SESI e alguns cursinhos de vestibular, pré-vestibular. Entendi. Sempre gostou de estudar, pelo visto, Sempre então. gostei de estudar. Era assim, até ontem conversando com minha filha, falava assim, meu passatempo não era sair para as discotecas, para as baladas, era pegar um livro e ficar lendo. Entendi, ficar em casa aprendendo, então. Gostava demais, gosto, né, de ler. Entendi, segue assim? Gosto. Entendi. E a vida profissional foi sempre foi sempre lecionando, sempre dando aula? Já tive outras atividades. Já tive outra atividade, trabalhei como representante técnico de fio de sutura. Entendi. Já trabalhei também em fábricas, trabalhei no comércio. Entendi. Tive outras atividades. Então não foi sempre o professor, então? Não fui sempre professor. Ah, beleza. E como que resolveu essa entrada no mundo da política? Como que começou isso? Como professor, a gente já faz a política, né? Entendi. A política é algo que está intrínseco dentro da gente e a gente, de qualquer forma, faz a política, não da forma que a gente vê a política hoje, partidária, mas você faz a política sempre defendendo os seus ideais, defendendo aquilo que você acredita dentro da sua fé, dentro do seu conceito ideológico. E eu entrei para a política em 2010 como deputado. Como deputado? Em 2010. Entendi. Assim, para levar uma nova proposta de fazer política. Em 2012, eu fui candidato a prefeito aqui em Araçatuba, tive mais de 6 mil votos, com R$300 de verba. Para mostrar que é possível você fazer uma campanha mais barata e mais inteligente. Não é? E depois de 2014, candidato a deputado de novo. Certo. E acabou não dando muito certo essa candidatura de 2014, não cheguei até o final. E agora voltei como vereador. Como candidato a vereador. Isso. E teve algum motivo específico em voltar como vereador? Porque são outras esferas de atuação, né? Como prefeito, você falou, deputado e tal. Imagino que isso tenha trazido bastante experiência para você no âmbito de campanha, desses processos todos que você certamente está passando agora. E aí, vou entrar para o legislativo. Os colegas
familiares às vezes chegam e conversam, por que você não volta? A gente sempre, de uma certa forma, você tem essa atividade política, Sim. mesmo fora da política, né? E a gente vê certas coisas que acontecem na nossa cidade e às vezes é falta de interesse político, falta de conhecimento, né, de causas para melhorar a situação. E a gente está aí saindo com uma proposta para apresentar melhor. O vereador, um vereador só, ele não pode fazer muita coisa, Certo. mas ele pode apresentar propostas, ideias e, quem sabe, ajudar os outros a pensarem da mesma forma ou pensar de uma forma mais inteligente que ajude a nossa população, ajude a nossa cidade. Entendi. Essa é a ideia. É mais como educador também, viu? Entendi. Vereador como educador também. Entendi. Educador no sentido de ajudar a população, a educar a população para ter mais... Apresentando propostas, a gente vê assim vários erros que acontecem na administração, tá? São fáceis, problemas fáceis de ser corrigidos, né? Coisas simples de ser corrigidas. A gente observa e fala, poxa vida, poderia ter feito assim, ficaria melhor para a população. Entendi. Você consegue citar um exemplo desse? São vários, né? Por favor. Por exemplo, transporte público. Certo. O transporte público, a prefeitura, ela tem várias formas de participar e de ajudar, melhorar. Porque quando você fala em transporte público, você está trabalhando na educação, mobilização urbana, Sim. né? Você melhora o tráfego na nossa cidade, que é complicado. Tem ficado cada vez pior. E, por consequência, o atendimento pronto-socorro, porque você diminui acidentes, se você tiver um transporte público de qualidade. E como a prefeitura pode contribuir? De várias formas. Uma delas é melhorando a pavimentação e o acesso do transporte urbano, as vias que o transporte urbano passa, você melhora para você diminuir o custo de manutenção da própria empresa que presta esse serviço. Diminuindo o custo, você pode lançar propostas para diminuir também o preço da passagem lá para aquele que usa o transporte e ter um transporte de qualidade. As pessoas, assim, usar mais o transporte público e diminuir o número de carros, motos, né, que a gente tem na nossa cidade. E você tem uma integração entre vários problemas que podem ser resolvidos com soluções, assim, que não é muito complexa. Entendi. Transporte público. Colocar um pouco de inteligência aí nos sistemas, nas coisas. Assim, é logística, né? Sim. Logística mais inteligente. Eu acho que é importante essa coisa da conscientização. A gente vem fazendo esse trabalho aqui para tentar mostrar um pouco para as pessoas um pouco mais de como é que funciona isso tudo, porque por isso que a gente abre o espaço, mais tempo para as pessoas virem apresentar propostas, porque eu acho que às vezes as pessoas têm um desinteresse muito grande, vota ali de qualquer jeito, aí acaba entrando uma pessoa que às vezes não é nem qualificada, não vai nem trazer soluções, fica lá, vou fiscalizar, que acho que é o papel que tem que ser feito, mas é o mais básico dos trabalhos do vereador. E depois tem a questão ainda de que a pessoa não fiscaliza os vereadores. Então acho que esse aspecto das pessoas estarem mais bem informadas, mais educadas e das distâncias estarem encurtadas entre eleitor e candidato são importantes, né? Sim, inclusive uma outra questão é assim, o vereador ele representa a sociedade e, ao mesmo tempo, ele leva o poder público até a sociedade. Então, uma dessas propostas que eu penso, assim, eu atuando como vereador, é estar presente nas associações, estar presente nas escolas, estar presente em vários grupos de base de sociedade, estar andando ali pelo bairro. A prefeitura vai fazer, né, determinada obra, você estudar antes. Qual é essa proposta dessa obra? O que está acontecendo? O que pode fazer para melhorar essa obra? Você pode chegar nas escolas, ouvir o professor, ouvir os pais na porta da escola, ouvir o aluno. E aí você criar as ideias, né? O pensamento traz as ideias, e as ideias não pensando em mim mesmo, mas pensando no próprio problema da sociedade e tentar, junto com ela, buscar soluções. A melhor solução é aquela que equaliza, que melhora a situação para todos. Não é melhorar a situação para um ou para outro indivíduo, ou para mim ou para determinado indivíduo. É melhorar para todos. Entendi. É claro que é difícil de agradar gregos e troianos, né? Mas eu acho que o lance da política é justamente a gente conseguir estabelecer diálogos e achar pelo menos um caminho moderado para ambas as partes, que às vezes é uma coisa que não acontece, né? Lado A e lado B não se conversam e a coisa acaba que não sai. Normalmente, quando a gente vê essas discussões assim, ocorre que às vezes há interesses privados, né?
Por isso que eu falo que a educação ela é muito importante nessa questão de ajudar as pessoas a pensarem e a criar ideia. Porque quando você não pensa em si mesmo, você pensa na sociedade, você cria ideia para a sociedade e isso facilita a convivência e faz bem para nós mesmos. Sim. Tá? Faz bem para nós mesmos. Agora, você tem que perceber que, às vezes, em certas discussões, existem interesses privados. E, às vezes, até sutil, né? Você tem que estar atento, conhecer da causa, para saber que aquilo que está sendo proposto, de repente, é só para atender determinados grupos pequenos ali de interesses privados. Então, você tem que ter sabedoria nisso e buscar e apresentar ideias. Evidentemente, aquele grupo que quer interesses privados vai ter conflito mesmo. Entendi. Vai ter conflito. Fazer o quê? Se tiver um interesse só da pessoa ali, certamente, de um ou dois, né, como você falou. Agora, acho que também tem a questão da educação importante, porque a pessoa tem que saber detectar que existem problemas que precisam de solução, porque às vezes nem isso passa despercebido. Por exemplo, a questão do transporte. O cara tá pagando mais caro na passagem, num ônibus ruim, e para ele aquilo tá normal, porque ele não viu nada melhor. Aquela existência dele ali só traz isso para ele, aquilo é normal. Ou às vezes até critica a própria empresa que presta o serviço, né? E de repente a empresa também. Isso é tudo de estudo, tá? Não estou falando assim, eu não tenho um estudo sobre isso. Fiz isso em 2012, a gente tinha mais ou menos um estudo sobre transporte. Agora, a gente precisa analisar, porque às vezes a empresa tem um custo muito alto e isso vai trazer consequência a passagem mais cara e talvez um produto, né, um ônibus que não tem uma qualidade muito legal, quebra mais, e em função talvez até do próprio tratamento que a prefeitura dá para as vias onde passa esse transporte. Sim. É muita valeta, é muito obstáculo, é buraco, é lama, tudo isso você tem que estar com observando. certeza. Aí o ônibus fica fora, aumenta a quantidade de pessoa por ônibus, porque Exatamente. diminui a quantidade de ônibus, esse tipo de Isso coisa. aí. Bom, mas a gente falando um pouco mais de política, aprofundando aqui nesse assunto, e você apontou, né, uma questão de mobilidade urbana, queria saber que levantamento que você tem, qual que é a sua percepção sobre a situação política que a gente vive hoje em Araçatuba, nesse momento que a gente está vivendo, e em escala nacional também, por que não? A gente. A política no Brasil ela é complicada. Eu acho que a gente está muito atrasado ainda em relação assim do que é realmente uma política para atender no interesse do povo e do que é aquilo que é praticado, né? Então, infelizmente, o Brasil ele é um produtor de matéria-prima. Então, quando você fala de a política nacional ou até a política num contexto internacional, o Brasil é um produtor de matéria-prima. Então, existe muito interesses de fora nesse nosso Brasil e interesse de fora é até difícil a gente falar, mas existe muito dinheiro, muito investimento para atender interesses de alguns grupos de fora do Brasil e o que eles fazem? Eles vão comprar, né? Vão comprar e vão financiar a campanha, inclusive, de políticos que vão lá defender interesses privados. Você diz assim, mantém o Brasil aí na indústria de base, nesse preço mais baixo, porque para a gente é interessante. Sim, porque a gente vai ter matéria-prima barata, você está entendendo? Então, o Brasil, por exemplo, grande produtor de soja, ótimo, um grande produtor de soja, mas o que o Brasil faz com essa soja? Ele exporta. Ele vai virar proteína lá no outro país, entendeu? Ele vai virar proteína lá e, de repente, a proteína que é produzida aqui, ela não ganha mercado lá. Então, você tem uma série É difícil você falar aqui. Isso é uma discussão que leva 2, 3 horas. Não, isso é um assunto que eu acho complexo, mas são interesses de fora que acabam influenciando na política nacional. Tá? Certo. Eu, no meu ponto de vista, eu defendo uma política mais protecionista, sabe? Uma política de mais Brasil para o brasileiro. Entendi. É o primeiro ponto. Desenvolvimento interno. Você não pode trabalhar só Brasil para o brasileiro e fechar para o comércio externo. Não é isso que a gente coloca. Mas vamos ser mais nacionalistas, né? Ter um sentimento mais de nação, de povo, para que a gente possa fazer, apresentar umas ideias, fazer propostas mais interessantes. Se a gente for pegar assim, Índia, a Coreia do Sul, China, que são países que estavam mais ou menos no mesmo patamar que o Brasil. BRICS, né?
Exatamente. E aí os caras desenvolveram no conhecimento tecnológico na indústria, hoje estão voando. Você né? agrega valores, né? Sim, agrega valor, exatamente. Interessante. Entendi. E no contexto de Araçatuba hoje, o que você diz para nós? Araçatuba, quando eu saí candidato a prefeito, o pessoal, eu ia para os debates e falava, você apresentou uma proposta muito interessante, você é um candidato diferenciado. Eu falei assim, você foi muito bem no debate. Eu falava assim, não é que eu fui bem, é que os candidatos, parece que eles ficam focados em uma coisa só, correndo atrás do rabo. Sabe? Foi 2012 que você 2012, foi... 2012. Então, a gente tem que pensar macro e agir local. Então, o que a gente tem hoje, eu vejo a política Araçatuba está complicada, a gente tem visto nos noticiários aí o que tem acontecido, e o que eu vejo assim por trás, a gente sabe o que existe assim por trás de determinado candidato, quem é que está financiando essa campanha, porque a campanha para a prefeitura hoje, o cidadão vai gastar aí no mínimo 1.500.000, tá entendendo? Agora, de onde vem esse dinheiro? Porque para ser lembrado, você tem que ser visto, né? Para ser visto, você tem que ser lembrado. Então, esse material é caro. Hoje, material para você distribuir, pessoas para trabalhar, combustível. Você tem um custo alto. Se você não tiver uma logística mais inteligente, apesar que eu vejo que a campanha mudou bastante, hoje 70% das campanhas é feita pela rede social. Sim. Não é? Mas ainda tem pesado a parte gráfica. E o custo é elevado, você tem que pagar a equipe de marketing, aquela coisa toda. Então, você acaba tendo que gastar muito, 1.500.000 a 3 milhões para fazer uma campanha para a prefeitura. E esse dinheiro, quem é que financia? É esse questionamento que a população tem que fazer. Quem são os lobbies? Ninguém vai colocar dinheiro lá, eu amo Araçatuba, eu vou colocar 1.500.000 na campanha porque eu amo Araçatuba. A gente sabe que não é assim. Então, a gente sabe que existem grupos de interesses por trás de tudo isso. E eu acho que o eleitor ele tem que analisar. Ele pode entrar no site do STF, ele pode colocar lá o TSE, né? E colocar lá o candidato e ver o quanto o candidato declarou. Às vezes ele declara um pouco mais, às vezes ele declara nem aquilo que ele vai gastar, mas depois da prestação de conta, ele sabe quanto que o candidato gastou. Mas se ele gastou tudo isso, de onde veio isso? Quem financiou essa campanha? Certo. É importante as pessoas estarem cientes, né? O que você diz é que tem um lobby por trás, às vezes em alguns casos até ilícitos, como está surgindo, né, suspeitas por aí e tal, mas que a pessoa tem que ficar ligada para ver quem que está sustentando aquela pessoa. E acarreta uma série de problemas. Eu estou preparando um material para colocar na minha rede social sobre o plano diretor da cidade. Certo. Você vê o crescimento da cidade, como que é desordenado, sabe? Existe o plano diretor que rege como ocupar esse espaço urbano, e ou não é obedecido, ou não é fiscalizado. Então, você pega, eu ainda cito lá na gravação que eu fiz lá, que a gente pretende publicar, você pega lá na Zona Norte, você tem 4 condomínios fechados, emendado um muro no outro. Sim. E aí, ruas que era de outro bairro, que era para passar por ali, foi fechado com muro. Foi incorporado. E aí, por consequência, o que você traz? Problema na mobilização urbana. Aí é congestionamento, aí muda isso, muda aquilo. Não vai resolver nunca. Por quê? A cidade cresceu desordenada. Entre um condomínio e outro, você tem que ter uma via de passagem. Sim. É até melhor para os moradores desses condomínios. Aí, você é contra condomínio fechado? Não, jamais sou contra condomínio fechado. Mas vamos crescer com inteligência, vamos crescer pensando no futuro. Essa é a ideia. Então, eu estou dando exemplos. Sim. E tudo isso, ele começa nas escolas. Educação é a base. Uma educação que faz o cidadão pensar, falar, por que a rua do meu bairro para aqui e aqui tem um muro? Aqui era para ser uma rua. Por que aqui não é uma rua? Por que fizeram um muro aqui? Atendeu a quem? Que grupo de interesse foi favorecido
com essa ação. Entendi. Bom, então já vamos partir para propostas, né? Você identificando esses pontos, está levantando uma série de questões. A questão do plano diretor acho que é realmente fundamental. A gente até teve um processo inicial que acabou não indo para frente, parou no Ministério Público, porque não tinha participação dos conselhos populares. Aí eles começaram a fazer as reuniões abertas, mas depois acho que acabou não passando na Câmara. Eu acompanhei um pouco mais de perto. Eu já tinha acompanhado o processo do plano diretor de Piracicaba, quando estava sendo desenvolvido da última vez, e acho fundamental. Bom, eu sou arquiteto urbanista, então isso é um pouco da minha área, né? E tenho certeza que é fundamental. Até porque tem outras questões de zona rural, de rio, do Tietê, porque precisa. Mas vamos falar um pouquinho de propostas. Você ocupando uma das cadeiras, identificando esses pontos, quais você diria que seriam as suas ações assim mais direcionais para atuar no seu mandato? Ora, eu sei que compete mais, a ação compete mais ao Poder Executivo, né? Não, suas ações como vereador, sim. Como vereador, eu já disse no começo, você participar das associações, participar das agremiações, participar dos órgãos públicos, você visitar um pronto-socorro, você ouvir as pessoas que estão lá, ouvir o médico, ouvir o paciente, ouvir os funcionários, né? E para procurar buscar a melhora. E na educação também. E uma das questões assim que eu pretendo propor é que, seja lá quem for eleito a prefeito, o majoritário ali, ele pensar de forma que a prefeitura ela não é assim, peças, Secretaria da Educação lá, Secretaria da Segurança lá, Secretaria de Transporte. Não pode trabalhar dessa forma. A prefeitura é um órgão só. Ela é dividida para você gerenciar, mas só que as secretarias elas têm que trabalhar integrada, tem que haver integração. Então, a Secretaria de Educação ela tem que estar integrada com a mobilização urbana. A Secretaria de Educação ela tem que estar integrada com a saúde. Você tem vários programas de saúde que você pode levar a medicina preventiva dentro das escolas, e medicina preventiva dentro das escolas é menos oneroso para o município, porque a medicina preventiva é menos oneroso que a medicina que vem de tratamento, né? Então, você fazer essa integração, buscar isso aí, cobrar do poder público e cobrar dos prefeitos e dos secretários essa maior integração e com programas assim que levam à educação no trânsito, à educação na saúde. Entendeu? Você diria que seria uma atuação no sentido de tentar achar meios para informar, distribuir informação, ao mesmo tempo coletar essa informação, trazer de volta as percepções para que aí você possa sistematizar e desenvolver o projeto, se for necessário fazer um projeto de lei. Entendi. Mas a princípio seria isso, trazer para dentro a informação externa ali para conseguir aí desenvolver ações direcionadas. Entendi. Tá bom. Marcos, a gente está acabando aqui, o nosso tempo passando rápido para a gente manter, né, o nosso sistema mais ou menos igual para todo mundo. Mas antes da gente encerrar, eu queria abrir o microfone e a câmera para você falar diretamente aí com seus eleitores, passar uma mensagem, se quiser passar seu número de campanha, rede social que você não passou. Então, por favor, fica à vontade. Eu quero pedir a vocês, eleitores, que antes de votar, pense bem em quem que você vai votar, analisar. Porque ele ajudou entregando a cesta básica, ele ajudou fazendo isso, aquilo. Olha, pense bem no que os candidatos estão oferecendo para vocês e procure votar de forma consciente. Eu sou professor Boer, tenho uma vida em Araçatuba, no serviço público, e gostaria de contar com o teu voto. E se quiser saber mais sobre mim, minha rede social é Boer_Marcos no Instagram. Eu tenho alguns vídeos colocados lá já, falando sobre propostas. E meu número é 25777. Beleza, Marcos. Muito obrigado por ter vindo aqui apresentar um pouco das suas ideias para o pessoal. É claro que o nosso tempo é curtinho, não dá para conversar tanto assim, mas a gente queria agradecer e desejar a você uma boa campanha, uma boa sorte aí na sua campanha, viu? Obrigado, eu agradeço pelo convite e espero que esse programa cresça cada vez mais em audiência, que acho que esse é o caminho. Maravilha, muito obrigado, viu? E pessoal, é isso aí, a gente está trazendo aqui os candidatos para vocês ficarem mais cientes, mais por dentro, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, vem ouvir o que o pessoal tem para dizer para que você possa votar direitinho lá no dia, tá? Bem consciente. Para os candidatos que ainda não fizeram entrevista com a gente,
clica no botão que está na descrição do vídeo, aí no link, para você dar um alô. Tá acabando o tempo e tem bastante gente ainda, então não perde a oportunidade não, viu? É absolutamente gratuito esse espaço aqui, democrático e por Araçatuba. E a gente queria agradecer também aos nossos apoiadores que estão auxiliando a gente a fazer esse projeto de informar as pessoas de Araçatuba. Então, muito obrigado a esse pessoal aí. E a gente também deixa aberto, se você quiser apoiar a nossa iniciativa, é só clicar no botãozinho e dar um alô para a gente também. Professor, muito obrigado, boa sorte. Valeu!